Good evening, people. Estamos mais uma vez aqui ao vivo no Google Meet, em mais uma aula gravada que será posteriormente disponibilizada no meu canal no YouTube para os alunos que não podem estar participando aqui dessa plataforma, tá? Nós vamos começar a aula de hoje com a correção do formulário 2. Na sequência, nós vamos falar sobre aquele textozinho, aquele material que eu coloquei no grupo de vocês sobre cognatos, já que estamos trabalhando com estratégias de leitura, inicialmente, para aprender a ver alguns textos, algumas coisas, algumas coincidências. Por que muitas palavras são parecidas? A gente já viu o cognato e também a história dos falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas não são, tá? Então, vamos começar com o nosso formulário, que é a questão, que é a atividade número 2. Vou abrir aqui para vocês. Então, todos já devem estar vendo aqui na tela a nossa atividade 2. Então, vou mostrar primeiro aqui um resumo. Isso aqui, só quem tem acesso é o professor, tá? Vocês têm acesso a essa parte aqui das perguntas, tá? Mas essa parte aqui de quantos responderam e tudo mais é a gente que tem, porque a gente que criou o formulário, né? Aqui, para quem não, para vocês que estão vendo, são as coisas que eu posso adicionar no meu formulário. Ó. Eu posso colocar perguntas, eu posso importar perguntas, pegar perguntas de outro site e jogar aqui. Eu posso título, tá? Eu posso inserir uma imagem, uma figura, que foi aquilo que eu fiz aqui, né? Eu posso inserir um vídeo também, adicionar uma seção. Então, é muito massa. Então, vamos começar. Vamos mostrar aqui quem respondeu. Até aqui, né? Então, nós temos aqui Ruth, Vieliton, Maria Luísa, Érica Vanessa, Jussiara, Marcos Soares, André Lucas, Eduardo Luiz, Letícia Fernandes, José Maria Duarte e Mariana. Então, esses são os alunos que até agora me enviaram o formulário da atividade número 2. Aqui tem a porcentagem, né, quantidade por turma. Lá nós temos 5 alunos, ou seja, 45,5%. No 4B, 6 alunos, 54,5%, ou seja, 6. Então, essa é a média aqui, né, um gráficozinho para mostrar a quantidade de cada... Isso aqui é matemática, tá? A porcentagem de cada turma. Aqui, as respostas para as perguntas, né? O que é que cada aluno respondeu. No caso da resposta A, qual é o dia da consciência negra, quando é o dia da consciência negra celebrado no Brasil. Então, aqui, a quantidade de alunos que responderam, tá? Entendeu? Aqui é... Vixe, Maria. Contagem 3, vixe, então, provavelmente esse aqui me enviou 3 vezes o formulário. Deixa eu dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, não foi isso, não. E aqui também tem, cada um de vocês, ela pode também vir assim, ó. Eu estou vendo aqui, é de cada um de vocês, para a pergunta da letra C, e a mesma coisa para cada um de vocês na letra D. Ó. Eu amei esse crossover da disciplina de inglês com a de história. Crossover é a palavra em inglês, tá? Crossover é quando você tem um encontro de crossman, de cruzar, de cruzamento. Quando você tem de coisas diferentes, um crossover, tá? Isso é muito comum nos quadrinhos, na música, tá? Então, crossover, quem conhece quadrinhos já sabe o que é isso. Tipo, heróis da Marvel contra heróis da DC. Então, rola um crossover, que são de editoras diferentes, por exemplo. Isso é um crossover, tá? Então, foi por acaso, no caso aqui. Mas o texto foi legal, e nem é a Dia da Consciência Negra, mas é para mostrar a vocês algumas coisas que dá para entender do texto pela estrutura como ele foi criado. Essa foi a intenção. Então, vocês estão vendo que isso aqui eu tenho acesso, né, de cada um, as respostas em geral de cada um, para cada letra, né? E também eu tenho acesso às respostas de vocês no formato individual. Então, aqui individualmente eu posso ver o que cada aluno respondeu, tá? E assim a gente vai fazendo, certo? Então, vamos lá. Eu não botei feedback nessa daqui, não, né? Não botei gabarito para esse formulário, não, não foi isso?
Né, pessoal? Vocês tinham acesso ao gabarito quando terminaram de responder? Não, né? Não. Não. Tudo bem. Não, porque tem formulários que eu faço isso. No nível 3 eu fiz, tá? Às vezes eu coloco a opção do gabarito. O aluno termina de enviar e ele pode ver o que ele acertou, o que ele errou. Mas dessa vez eu não coloquei. Mas vamos usar ele, então. Então, vocês vão me ajudar aqui na correção, tá? O texto abaixo fala sobre o Dia da Consciência Negra. Responda o que se pede sobre ele em português, tá? Vocês estão percebendo? Primeira coisa que eu disse a vocês na semana passada. O que é que a gente faz quando pega um texto em inglês? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente vai logo para o texto, se aperrear com o texto, ou tem outra, como é que eu vou dizer? Tem outras possibilidades. Já ia mexendo aqui, ó, na parte de editar, porque aqui eu posso editar o texto. E aí, o que é que a gente faz quando pega um texto desse? A gente já se aperreia, já arranca os cabelos? Qual é a solução? Vai logo para o texto ou faz o que primeiro? Questões. Isso, primeiro a gente vai ler as questões. Por quê, pessoal? Isso não é só para o inglês, é para qualquer texto, em qualquer disciplina. Quando você vai ler as questões, as perguntas sobre o texto, ele já lhe dá um direcionamento, ele já lhe dá um caminho, já vai lhe dizer sobre o que é que o texto vai tratar e o que é que provavelmente vai ter lá no texto. As próprias perguntas. Isso, como eu acabei de dizer, não serve só para o inglês, serve para português, serve para geografia, serve para história. Se você for logo, você já vai ter uma ideia do que vai rolar ali, tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês devem fazer, não só com inglês, tá certo? Então, primeiro, vá nas perguntas. Se você for nas perguntas, você diz, tá, entendi. Ele vai perguntar umas datas aqui, vai falar sobre um assunto tal aqui. Então, é isso. Mas vamos lá, então. Quando o Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil? 20 de novembro. Isso. Mas por que você chegou a essa data? Por quê? Como é que você chegou nessa data, né, aliás? A pergunta é essa. No texto. Tá Mas bem? o que é que lá, qual é a pista que você achou do texto que lhe deu essa resposta? O que é que você, o que é que facilita, o que é que o texto, qual foi a pista do texto que lhe deu essa resposta, que facilitou para você dar essa resposta? Pode ser você que pode responder ou qualquer outra pessoa aqui. Hein, gente? November 20. Isso, pronto. Primeiro que está em negrito, né? É uma coisa que está em destaque aí. E November é um cognato. A gente passada é uma palavra parecida com o português na escrita e no significado. Então, essa data em negrito aí, esse mês, esse não está aí por acaso, tá? Está aí para chamar alguma atenção. Então, como vocês estão vendo aí, tem algumas datas, né? Tem essa, November 20, tem May 13, né? Mas ela está lá em cima, junto do nome, Dia da Consciência Negra, tá? O nome da data, da comemoração, é Black Consciousness Day. Black Consciousness Day, Dia da Consciência Negra. Porque Black é de negro e Consciousness é consciência, tá? Então, exatamente, dia 20. Essa celebração começou em qual década? Alguém? 1960. Alguém? Qual foi a década que começou? E aí? 1960. É a década de 1960, que a gente chama de. Quando a gente vai falar em português, a gente não fala década de 60. Por que não, professor? Porque pode ser 1860, 1960, 2060, 1560. Então você diz a década de 1960. Fica mais preciso. Então ele está falando aqui, ó. Aparece a data aqui, ó. Celebrated, também é uma palavra parecida com português, né? Celebrated lembra o quê? Celebrado?
Isso, celebrado. Você não é obrigado a saber que sim significa desde, mas se você sabe que celebrated é celebrado, e você tem aqui no lado 1960, dá para juntar as ideias, não dá? Dá para fazer aí ligar uma coisa com a outra. Então, dá para fazer uma ligação aí. Então, você consegue chegar a resposta para aquela pergunta. Professor, se eu não soubesse, se eu não souber o que é ciência, eu não tenho como responder. Não, você tem como responder sim. Você não é obrigado a saber o que significa SINS. Mas se você sabe que Celebrated é celebrado em 1960 é 1960, esse Szinho é porque década de 1960, tá? Em sua origem, quando ele foi celebrado e qual o motivo principal? Na origem do Dia da Consciência Negra, quando ele foi celebrado e qual o motivo principal? Qual era a data originária lá da celebração do Dia da Consciência Negra? 20. 13 de maio. 13 de maio. Por que seria 13 de maio? Aonde que dá para dizer que no texto é 13 de maio? A palavra aí que está dando essa pista para a sua resposta. Hein? Vamos, gente. Alguém ajude aí. Ela disse o início da resposta, 13 de maio. Mas por que? Data Oi? da abolição da escravidão no Brasil. Então, a data da escravidão, não. Olha as palavras. Preste atenção nas palavras aí. Por exemplo, originally. Originally lembra o que do português? Original? Original, mas aí no caso originalmente. A gente até vai falar sobre isso hoje. Originalmente, aí, celebrado May 13, né? Originalmente celebrado dia 13. O que é que se comemorava nessa data original, do 13 de maio? O dia da abolição da escravidão no Brasil. Isso, abolition é um cognato, abolição. Slavery é escravidão, né? A slavery realmente não tem como você associar diretamente a palavra escravidão, embora seja um pouco parecido. Mas abolition é uma palavra cognata, abolição. Então, você tem abolição e você tem Brasil. Então, esse é o motivo, né? Então, a data original era 13 de maio. Por que 13 de maio? Porque fazia referência à data da abolição da escravidão no Brasil, que foi 1888, inclusive, tá? Que é a data que, oficialmente, a Princesa Isabel escreveu aquela carta, a Lei Áurea e tal, né? Que, na prática, não significou muita coisa, não, né? Porque os negros, eles ficaram jogados pelas desempregados, sem perspectiva nenhuma, viraram mendigos, alguns começaram a praticar alguns furtos para poder sobreviver, porque não estavam conseguindo emprego, eram libertos, mas não tinham como se sustentar, porque perdiam seu emprego, inclusive para os italianos, por exemplo, que eram os imigrantes que estavam chegando no Brasil. Não sei se o professor Cláudio já falou isso, mas ele vai falar, provavelmente. Então, os negros recém-libertos, eles ficaram aqui perambulando. Ninguém queria contratá-los para pagar um salário, viviam feito mendigos mesmo na rua. Então, foi uma situação bem complicada. O pós-libertação, pós-abolição. Tá? Aí vamos lá. Tente achar o significado. Vamos primeiro lá para a letra E, eu deixo essa D por último. Na sua opinião, por que essa data. Não, vamos lá para a letra D mesmo. Tente achar o significado das palavras em português. Então, vamos a elas. A primeira, awareness. O que seria awareness? Consciência. Não. Pois eu errei, professor. Ó, porque a palavra consciência está aqui, ó. Consciousness. Vocês foram no Google? Fui, deu isso. Dá uma olhadinha aqui. Também pode ser.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui nela. Para quê? Pode ser também. Eu tô Porque achando aware também é estranho que premium. tinha duas Gs. Aware. Awareness. Consciência. Vamos lá. Black é negro, ou preto, tá? Consciousness é consciência, porque ela é como é que eu posso dizer assim? Ela é um, um, um sinônimo, é a palavra parecida. November. O que é November? Novembro. Vamos, gente, acorda? Novembro. Community. Comunidade. Comunidade negra, né? Black community. E aí? Events. Eventos. Eventos. Abolition, que a gente acabou de ver. Abolição. 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 Slavery. Escravidão. Escravidão. Death. Morte. Morte. Zombie, que é zumbi do português também. Zumbi. Porque em inglês, zombie é zumbi. Zumbi é aqueles zumbis, né, que a gente conhece em filme de terror e tal. Mas zumbi é zumbi. Nome próprio não se traduz. Holiday. Feriado. Feriado. Deixa eu ver aqui. A data, se vocês procuraram saber também, ela presta uma honra, um tributo à morte de quem? De Zumbi. Zumbi que seria o Zumbi dos Palmares, né? Que teria sido uma espécie de mártir pela luta da, 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 da comunidade negra, né? Então, essa data é referência também, certo? Ao Dia da Morte Zumbi. E esse feriado, ele é celebrado ele é feriado mesmo, de verdade, em alguns estados do país. Quais seriam esses estados do país? Aqui ele não é considerado feriado, não. Tem a data, mas ela não é um feriado estadual. Mas quais os estados do Brasil em que a data é comemorada como um feriado, né? O holiday. Quais seriam esses estados? Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Sul não, Mato Grosso. Alagoas está aqui, pessoal. Olha. Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, tá? E, então, nesses lugares, de fato, é feriado, tá? E nesses estados, de fato, ele é um feriado oficial. Official State Holiday. Um feriado estadual oficial, tá? Até porque a palavra é composta, né? É uma palavra composta, três palavras juntas, tá? Vamos à pergunta. Na sua opinião, por que essa data deve ser celebrada no nosso país? Aqui a opinião dela. Essa data é importante para combater o racismo e a desigualdade social do nosso país e também celebra a cultura afro-brasileira. Ótima resposta. Alguém tem alguma resposta diferente, parecida ou diferente? Por que a data deve ser celebrada no Brasil? A data do Dia da Consciência Negra. Não me venha com aquela resposta idiota, não. Por que não tem a data da consciência branca, né? Não venha com esse tipo de resposta, não, viu? De reclamação, não. De mimimi, não, tá? E aí? Por Oh, que vocês acham que a data deve ser comemorada no Brasil? Hein, pessoal? acho melhor olhar as outras respostas. Oi? Olhar as Nada, outras pessoal. Estão com respostas. vergonha? Estão com vergonha de responder o que vocês responderam aqui?
Tô nervoso. Nervoso? Que nada. Não é uma prova oral, não. A gente está corrigindo. Por que vocês acham que a data deve ser comemorada no Brasil? A data do Dia da Consciência Negra? Ninguém vai responder? Para diminuir o preconceito contra a raça negra. Foi a resposta aqui. Deixa eu ver aqui de Maria Luísa. Porque é junto, viu? Não é separado, não. Porque a resposta é junto. Porque todos merecem respeito, não importa a cor da pele, somos todos iguais, independente de qualquer coisa. Vamos lá para mais uma. Assim não tem preconceito mais. Será que comemorar o Dia da Consciência Negra faz o preconceito desaparecer? Não. Não. Mas se não faz o preconceito desaparecer, por que que mesmo assim é importante celebrar o Dia da Consciência Negra? Vamos ver o que a Josiara respondeu, já que vocês estão tímidos. Além de ser uma homenagem e reconhecimento da luta de Zumbi dos Palmares e seus companheiros no Quilombo, o Dia da Consciência Negra é fundamental para evidências as desigualdades e violência contra a população negra ainda existente na nossa sociedade. Interessante. Vocês acham que ainda existe preconceito ou racismo, né, dentro da sociedade brasileira? Sim. Sim, né? Demais. Né? Para falar a verdade, né? Tem gente que diz que é mimimi, né? É porque quem fala isso é porque, no mínimo, não tem consciência nenhuma. Quem acha que não existe racismo no Brasil é porque, na verdade, não passou por ele ou então está anestesiado, né? A gente sabe que nós somos um país que, apesar de ter majoritariamente a população negra, né? Também a origem, obviamente, dos primeiros escravos que vieram da África, né, já que a nossa população original era a população indígena, né, população que vivia aqui no Brasil, né, os negros vieram trazidos da África, né, mas a gente sabe que muita coisa melhorou, mas muita coisa ainda permanece, né. O racismo é uma coisa muito forte aqui. Nos Estados Unidos, ele é declaradamente assumido. Lá, os americanos que são racistas, eles se assumem racistas. Eles não negam, não. Eles se assumem. Aqui existe uma coisa que é um racismo velado, né? As pessoas praticam racismo, mas fazem de conta que não estão praticando, né? Elas fazem de conta que não estão sendo racistas, mas elas estão sendo. Existe lei, inclusive, para punir isso. Só que ela não está sendo posta em prática, né? Inclusive. Com direito à prisão, inclusive. Quais os elementos presentes no texto que te ajudaram a compreender o melhor? O que é que vocês acham que facilitou a compreensão do texto? A data. As datas. Datas? Só datas? A data comemorativa, uns estados que tem aí, que é embaixo, né? E algumas palavras parecidas com português. Aham. Algo mais? Bem, palavras em negrito, né, que não estão assim, não estão em destaque por nada, né, tem um motivo, né, que é chamar a sua atenção para certas informações, né. Palavras cognatas, que são as que você acabou de falar aí, José acabou de falar, que são palavras parecidas com português: celebrated, amplified, events, celebrate, observed, community, contribution, que é contribuição, né? Que mais? November, official, state, celebrate, né? Já falei, day, né? Então tem date, né? Tem muitas palavras aí chamadas de cognatas que ajudam também a entender o texto. Professor, todo texto em inglês vai ser assim? Não, nem todo texto em inglês não vai ser facinho assim, não. Claro que não. Mas alguns textos que a gente coloca,
é para mostrar a vocês que não é tão complicado assim, tá? Dá para entender. E entender a ideia principal do texto sem obrigatoriamente traduzir palavra por palavra. Porque esse método de traduzir palavra por palavra não é o método mais adequado, não é o método mais inteligente. É o método que faz você perder um tempo absurdo. E quando você está fazendo uma prova, ou está fazendo um trabalho, uma atividade, e você está sem tempo, aí traduzindo palavrinha por palavrinha é difícil. Ah, professor, é só pegar o texto e jogar no Google. Agora o Google Tradutor, ele tem falhas, viu? Ele é muito bom, mas ele tem falhas. Nem sempre traduz da forma correta, porque tem uma coisa chamada contexto. Isso tem na língua, isso é do português. Então, muitas vezes uma palavra, ela tem um significado numa situação, mas em outra situação ela já tem outro significado totalmente diferente no inglês, que é o chamado contexto. O contexto é que vai indicar qual o significado mais adequado para aquela palavra. E o Google Tradutor, muitas vezes, ele não segue isso, porque ele é uma inteligência artificial. Ele joga lá o equivalente que não esteja certo. Então tem esse probleminha. Bem, agora vamos para a nossa aquele nosso textozinho que eu passei para vocês hoje, certo? E eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Então, vocês receberam esse texto aqui, chamado de Shortcuts, atalhos, tá? Que eu passei no grupo hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Mas vai para a terceira atividade, professor? Oi? Mas vai para a terceira atividade? Não, ainda não. A gente vai dar introdução para isso, mas calma aí. Só um minuto. Voltei. Pessoal, vamos lá. A gente vai trabalhar agora. Oi, querem falar alguma coisa? Não, professor, desculpa, foi sem querer. Beleza, então vamos lá. Vamos lá para o texto. Então, shortcuts em português significa atalhos. Então, com compreensão de texto, a gente já viu o que é cognatos, o que são falsos cognatos. Inclusive, eu botei um vídeo semana passada para vocês sobre isso, e um textozinho que a gente discutiu aqui em aula. Hoje a gente vai ver uma coisa chamada atalhos, ou shortcuts. E aí, esse texto que nós vimos sobre consciência negra caiu como uma luva nesse exemplo que a gente vai ver agora aqui, tá? Então, aqui nas próximas páginas aqui desse texto, que ele tem 3 páginas, a gente vai ver algumas que têm terminações muito semelhantes às do português. Em português, a gente chama isso de sufixo. Sufixo é o final de cada palavra. O finalzinho das palavras a gente que são parecidos, que têm alguma coisa em comum, são chamados de sufixo, tá? E eles, em inglês, eles têm uma certa relação com o português. Por que isso? Isso eu estou vendo com o pessoal do nível 3. Eu não mostrei para vocês, mas o inglês, assim como o português, é uma língua só. Uma das suas mães seria o latim, que era a língua do Império Romano. Então, só para resumir aqui, a Inglaterra, onde se origina a língua inglesa, ela teve forte influência do latim, que era que era falado no Império Romano. Inclusive, a região da Inglaterra, que hoje faz parte da Inglaterra, foi ocupada pelos romanos no século I a.C., tá? Ela foi dominar aquela região no século I a.C. E aí, aquela região que é conhecida como Inglaterra hoje, ela teve forte influência do latim e, posteriormente, de outras línguas. Então, o motivo principal para o português ser muito parecido com o inglês, em várias palavras, é o fato da nossa língua mãe ser o latim. E a gente vai ver isso agora aqui, tá? Então,
o primeiro shortcut, o primeiro atalho, são as palavras que terminam com em inglês. As palavras em inglês que terminam com xion, no português, elas são traduzidas com a terminação são. Vocês vão entender agora aqui, ó. Aliás, vocês já viram, se vocês pegaram no texto hoje, se tiverem tempo de pegar, vocês vão ver isso daqui agora mais uma vez. Quem não viu, vai ler novamente em casa, viu? Quando terminar a nossa aula. Então, a gente tem aqui palavras no inglês e as palavras no português. Então, preste atenção na terminação das palavras, tá? Então, essa terminação aqui, xion, pode ver... deixa eu ajeitar aqui. Eu estou tentando grifar para ficar mais explícito, né? Então, olha o que é que elas têm em comum. O que é que elas têm em comum com as palavras do português? Diga aí para mim. O início da palavra. O início? Também, pode ser o início. Também tem o início, porque são cognatas. Mas o final da palavra, olha lá para... Olha todas as palavras em inglês, o final das palavras em inglês e olha o final das palavras no português. O que é que tem em comum? Agora, gente, tá na cara. O que é que elas têm em comum? O que é que faz elas serem tão parecidas? O que é que tem em comum de todas as palavras em inglês e de todas as palavras em português? Hein, pessoal? Não com... O I, professor? O I, pessoal, tá aqui na cara de vocês, ó. Leiam isso aqui e vejam as palavras. Tião. Xion, pessoal, tá aí, ó. Tá bem essa grandão parte. aí. Todas as palavras em inglês terminam com xion. Que no português equivale ao são, C cedilha ao teu. Então, por exemplo, notion em português seria noção. Nation em português seria nação. Ó, C cedilha ao teu. Revolution em português, evolução. Intuition em português, intuição. Interaction em português, interação. Definição em português, definição. Condition em português, condição. Uma palavra que não apareceu aqui, action. O que é que seria action em português? O quê? Action. O que seria action? Deixa eu fazer aqui. Action. Ação. I? Só um minutinho. Fazendo aqui, mas eu era para estar fazendo ali. Pronto, tá aqui. Ela tá meio troncha aqui, é porque eu não abri no formulário. Mas action, pronto, essa palavrinha aqui que eu acabei de escrever. O que é que seria action? Isso é um A, viu? Aqui em cima. Não parece, mas é. Action. O que é action? Ação. Ação. Olha a terminação. Xion. Transformation. 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 O que é que seria transformation? Transformação? Transformação. Então, essas palavras que terminam com esse final xion em inglês, no português, é o C cedilha aotil. Então, são muito cognatas por causa do latim. Então, esse é o primeiro atalho, o primeiro first shortcut. Então, palavras em inglês que terminam com xion, em português, são terminadas com C cedilha aotil. Transformação
action, elevation, que não está aqui, elevação, tá? E esses exemplos que nós acabamos de ver. Então, isso já ajuda na hora que a gente vai para um texto, por exemplo, porque elas são parecidas com o português, e não é por acaso. É pela origem no latim. Vamos ao segundo atalho, o second shortcut. Palavras em inglês terminadas com TY ou ITY são bem parecidas com as palavras em português terminadas com DAD. Por exemplo, loyalty, complexity, generosity, honesty, longevity, regularity, intensity, specialty. Então, ó, a terminação no português, ó, lealdade, complexidade, generosidade, honestidade, longevidade, intensidade, especialidade. Estão vendo aí, ó? É muito parecido. Então, você vê a palavra e você já identifica com o português. Não é por acaso, é pela origem na língua mãe, que é o latim. Percebem aí, ó? Isso é que a gente chama em português de sufixo, que é a terminação da palavra. Estão vendo como é parecido? Intensity, intensidade. Então, essas palavras terminadas com TY ou ITY no inglês, geralmente, no português, elas são aquelas palavras terminadas com DAD. Lealdade, complexidade, generosidade, honestidade e assim por diante. Estão entendendo aí, ó? Vamos seguindo adiante. Isso aí vocês têm no material de vocês. Eu posso até salvar e mandar depois desse formato aqui grifado, como os meninos do nível 3 me pediram, as meninas do nível 3. Muitas palavras em inglês terminadas em LY são semelhantes às palavras em português que são terminadas em mente. Por exemplo, logically, logicamente, comfortably, confortavelmente, calmly, calmamente, extremely, extremamente, firmemente, explicitly, explicitamente, uma coisa que é muito na cara, uma coisa muito explícita, purely, puramente, rapidly, rapidamente. Estão vendo aí, ó? Palavras em inglês terminadas em LY, no português, o equivalente seriam palavras que terminam com um sufixo. Percebem aí como elas são parecidas? Como elas são bem semelhantes? Então, é muita palavra parecida, muita coisa. Vocês estão vendo aqui, ó, não sou eu que estou inventando. Eu estou mostrando uma tabela em inglês e uma tabela equivalente no português. Conseguem entender isso aí? Conseguem perceber essa semelhança? Sim. Tá aí, ó, tá na cara, tá? Isso vocês têm esse para vocês olharem depois. Quarto atalho, que seria o penúltimo, o fourth shortcut. Muitas palavras em inglês terminadas em "-s" são próximas às palavras em português terminadas em "-ência" ou "-ensa". Por exemplo, difference. Em português, diferença. Preference. Em português, preferência. Seguro com esse nome aqui, preference. Sequence. Sequência. Reference. Referência. Science. Ciência. Evidence. Evidência. Sentence. Sentença. Presence. Presença. Estão vendo? Ó? Não é por acaso, não é coincidência, é porque a língua mãe é o latim, então elas têm muitas coincidências, têm muitas coisas parecidas. Isso em português a gente chama de sufixo, que é o final da palavra, tá? O início tem que ser parecido? Tem, porque estamos falando de cognatos, palavras parecidas com o português. Mas eu estou dando a vocês uma coisa a mais, que existe uma
segue mais ou menos um padrão. E vocês estão vendo como é que é esse padrão. A terminação em inglês tem o significado, tem esses significados em português. Entenderam? E o fifth shortcut, que é o quinto atalho. Esse também é bem interessante. Esse tem muita palavra, não é pouca não. Muita palavra. Há ainda palavras que têm a mesma grafia em português e em inglês. Muitas delas terminadas em all. Por exemplo, total. Em português é total. Natural. Em português, natural. Animal. Que em português seria animal. Até a escrita é parecida, né? A pronúncia aqui muda. Federal. Em português, federal. Fatal. Em português, moral. Em português, moral. Legal. Em português, legal. Legal de legalidade. Não de legal que é um negócio massa. Uma coisa que é legal da legalidade. Ah, aqui é lei, que está na lei. Entendeu? Então, olha aí como é que tem. Tem até uma série Supernatural, que traduzido para o português é supernatural. São dois irmãos, né, que têm poderes sobrenaturais, que enfrentam demônios e tudo mais, né? Então, vem do inglês. Em português traduzido, supernatural, tá? Casual, que não apareceu aqui, que em português é casual, tá? Não estou lembrando agora de outra, mas vocês estão entendendo aqui como é que funciona o esquema, né? Então, palavras em inglês que têm a mesma grafia, tá? E também tem o mesmo significado. São palavras terminadas em AL. Então, tem muita palavra em inglês terminada em AL, que no português tem o seu equivalente, tá? Que nesse caso aqui só muda a pronúncia, mas a escrita e o significado são praticamente os mesmos, tá? A palavra total é muito na cara, tá? Total em inglês, total no português, tá? Não, eu não consigo lembrar agora nesse momento. Cansaço, porque eu já dei aula hoje à tarde. Eduarda, quer perguntar alguma coisa? Tá com a mão levantada aí? Pode falar. Não? Então, pessoal, e para fechar a nossa aula de hoje, né? É importante lembrar que os atalhos apresentados não valem para todas as palavras, claro. Há palavras terminadas em "ence" em inglês que não terminam em "ência" ou "ensa" em português. Por exemplo, a palavra inglesa fence significa cerca em português. Além disso, existem muitas palavras conhecidas como falsos cognatos. Eu até mencionei isso semana passada. Palavras que se parecem muito nas duas línguas, mas que têm significados diferentes. Que em português e inglês a gente chamaria também de false cognate ou false friend, falso amigo em português. Então, existem os falsos, que são os que parecem, mas não são. Por exemplo, um falso cognato aqui, actually. Actually parece com atualmente, mas na verdade currently. Aliás, currently parece com correntemente, mas que na verdade significa nos dias de hoje, atualmente, tá? Attend, que significa, que parece com atender, frequentar, comparecer. Então, assistir aulas de inglês, por exemplo, attend English classes. I attend English classes every week. Eu assisto aulas de inglês, eu frequento aulas de inglês toda semana. Lunch. Lunch é muito conhecido. Daqui surgiu a palavra do português lanche, mas na verdade lunch significa almoço. E parents, que também é uma palavra muito conhecida. Parece parentes, mas na verdade significa pais. Percebem aí? Esses são os false friends, os falsos amigos. Então a gente está vendo isso hoje para nos ajudar a entender os textos que podem aparecer lá na frente, e algumas dessas palavras vocês já vão saber o significado, o real significado em português, por causa da terminação, ou seja, do sufixo. E o que é que ele significa em português, para cada um desses atalhos aqui. Foi claro aí com vocês aí? Sim, sim.
Então, galera, isso aqui vocês já têm aí, mas eu vou salvar nesse formato aqui. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Sim, pronto. Vou salvar nesse formato aqui, já com ela grifada. Quer dizer, vou tentar, né? Vou colocar aqui. Então, ela vai ficar salva assim, até porque o pessoal do nível 3 me pediu para salvar desse formato aí. Que as meninas acharam mais fácil, porque chama a atenção, né? E realmente facilita, né? Então, gente, na próxima semana, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre esse textozinho aí, tá? E a gente vai fazer um joguinho aqui chamado Kahoot. É um joguinho online no celular. Alguém já ouviu falar em Kahoot aqui? Eu mesmo? Não. Bem, é um joguinho online que você joga com seu celular, jogo de quiz, de perguntas e respostas. E aí vão ter algumas perguntas aí de múltipla escolha, tá? Só tem uma alternativa correta. E o tema vai ser esse, cognatos, tá? E aí a gente vai também estar enviando para vocês a atividade 3 na próxima semana, juntamente com a continuação desse assunto que a gente está vendo hoje. Então, olhem novamente esse material. Eu vou enviar para o grupo já com essa nova versão, que é ele grifado, tá? E aí vocês dão uma olhadinha e na próxima semana a gente vai fazer a atividade nesse aplicativozinho do Kahoot, certo? E eu enviarei a atividade 3. Quem não enviou a atividade 2 ainda, envie, tá? Ainda dá tempo de enviar a atividade 2. E se por acaso alguém chegou depois, dia desses começou a fazer aula e não fez a atividade 1, também ainda dá para enviar, beleza? Alguma pergunta? No caso, você vai passar a atividade hoje. Você prestou atenção no que eu falei, não prestou? Bem, vamos de novo. Como eu acabei de dizer, na próxima semana a gente vai fazer uma atividade pelo jogo chamado Kahoot sobre cognatos e falsos cognatos, certo? E aí eu vou enviar a atividade 3, ok? Então, quem não enviou a atividade 2 hoje, envie, certo? Envie que eu ainda estou recebendo. E, por acaso, se tiver atividade 1 também, ainda a dever, eu estou recebendo, ok? E na semana que vem a gente faz a atividade 3. Beleza? Leiam esse material de hoje novamente. E a semana que vem a gente continua falando sobre ele e sobre texto, tá? Tá, professor. O senhor quer que nós fale, é? A gente... Sim, o silêncio dá agonia às vezes. Ah, tá, então tá certo. Então, bye bye, good night, até a próxima Good segunda. night, professor. Bye bye, good night. Bye. Boa noite. Good night. Good night. Foi.